Nesse vídeo eu vou mostrar como dimensionar barras metálicas submetidas à compressão axial. Eu vou partir aqui da planilha para a determinação dos parâmetros de flambagem local. Aí eu vou fazer uma cópia dela, vou duplicar. Vou alterar o nome aqui para indicar que é o dimensionamento da compressão. E lembrando que no vídeo anterior, né, eu estava verificando perfis I laminados, perfis U laminados e cantoneira dupla, permite formato por cantoneira dupla de abas iguais com ligação por chapa de travejamento. Então vou continuar com esses mesmos perfis. Então vou ver aqui na NBR 8800, o tópico 5.3 é o que fala sobre o dimensionamento de barras pneumáticas submetidas à força axial de compressão. Bom, então, analisando aqui o que a norma diz, né, o princípio básico é garantir essa condição aqui. Esse N representa o esforço normal, esse Czinho indica que é de compressão. Então, a força normal de compressão solicitante de cálculo tem que ser menor ou igual à força normal resistente de cálculo. Então, o que eu vou mostrar aqui é como determinar, como calcular essa força resistente de cálculo à compressão e, dada uma determinada força solicitante, verificar se o perfil selecionado serve ou não, né, se é ou não suficiente para resistir a essa força solicitante. Bom, o esforço normal solicitante, aquele que vem da análise estrutural, e o esforço normal resistente, que está sendo dado nessa equação aqui, tá? Aqui no tópico 5.3.2, força axial resistente de cálculo. Então, a nossa planilha, a principal função dela vai ser calcular essa força aqui. Para isso, eu vou ter que inserir alguns campos adicionais na planilha. Como eu falei, eu estou aproveitando que a planilha que foi utilizada na verificação da flambagem local, né, e vou adaptar aqui inserindo os seguintes campos. Primeiro eu vou trabalhar aqui no perfil I laminado, depois o procedimento vai ser muito semelhante quando for tratar dos outros perfis. Então, eu vou dar espaço aqui para inserir novos campos. E eu vou inserir um campo aqui para o esforço solicitante. Que eu vou considerar uma força de 300 kN, por exemplo. Bom, os campos adicionais que eu vou inserir vão ser esses aqui. Tá? Um para informação do esforço normal solicitante. Esses outros campos aqui são para o cálculo da força normal resistente no cálculo. E um outro campo aqui para a verificação do estado limite último de compressão. O esforço solicitante de cálculo vai ser um dado de entrada, né? Por isso que eu coloquei uma coisa diferente aqui. Eu vou deixar aqui como exemplo 300 kN. Para calcular a força resistente de cálculo, eu vou precisar aqui desses dois parâmetros. Um é o lambda zero, o outro é esse que parece um X aqui, a letra grega Chi, CHI. Analisando aqui na norma, né, eles aparecem aqui dessa forma, na equação. Vamos ver como determina cada um. Na verdade, na equação aparece o Xi, né? Só que para calcular o Xi vai ser necessário o lambda zero. Então, o Xi é esse fator de redução aqui. E observem que ele vai depender apenas desse lambda zero. Então, vamos determinar primeiro o lambda zero. Lambda zero é determinado através dessa equação aqui. Bom, então, lambda zero vai ser a raiz de tudo isso aqui, que é o fator de redução Q vezes AG, que é a área da seção bruta, aqui a área, lembrando, está em centímetros quadrados, né, vezes a tensão de escoamento, ou
Observe que a tensão de escoamento aqui está em megapascal. Eu vou converter para quilonewton por centímetro quadrado. Para isso, multiplico por 0,1. Tudo para manter a compatibilidade das unidades. Né? E isso aqui dividido pelo NE, que é a força de flambagem axial. Dividido por isso aqui. Enter. Foi determinado aqui o fator de redução, lambda 0. Daí, eu calculo agora o fator de redução x. Tá? E tem duas hipóteses aqui, vamos ver como fica. Bom, a primeira hipótese é para o caso de lambda 0 ser menor ou igual a 1,5 e outra para o caso de lambda 0 for maior que 1,5. Então, vou começar com a primeira condicional, que é igual se isso aqui for menor ou igual a 1,5, ponto e vírgula, vai ser calculado dessa maneira então, 0,658 elevado, separar aqui dentro de parêntese, elevado ao lambda 0 elevado ao quadrado. Se for maior que 1,5, ou seja, se essa condição anterior aqui for falsa, né? Se ela não, em outras palavras, se não for ela, a verdadeira, claro que vai ser essa outra. Então, basta só colocar ponto e vírgula aqui. X vai ser igual a 0,877 dividido por lambda 0 elevado ao quadrado. Então, concluo aqui. Foi calculado o x. E agora, eu já tenho as informações suficientes para calcular a força de resistência à compressão. Bom, faltou acrescentar aqui um campo para esse coeficiente de ponderação da resistência, esse gama A1. Tá? É algo que está relacionado ao material. Tá? Então, aqui eu vou inserir esse campo. Bom, coloquei aqui gama A1 e gama A2. Nesse cálculo, nós vamos utilizar apenas o gama A1, que é 1,10. Vou deixar aqui o gama A2, que apesar de nós não ser necessário nesse cálculo em específico, né, quando, se em um outro momento a gente precisar juntar várias planilhas de dimensionamento numa só, né, eu já tenho todos os parâmetros que eu vou precisar. Tá? Então, aqui, isso aqui são dados de entrada, eu vou deixar com essa cor diferenciada. Tá? Para dimensionamento da compressão especificamente, nós vamos utilizar o gama A1. Tá? Agora sim, eu vou fazer o cálculo aqui igual ao x vezes Q vezes AG, AG tem unidade de centímetros quadrados, vezes a tensão de escoamento, que está em megapascal. Eu vou multiplicar por 0,1 aqui na frente para passar para quilonewton por centímetro quadrado, né, ficar compatível com a unidade da área. E tudo isso vou dividir por gama A1. O resultado vai ser em quilonewton. Então, 245,6 é a resistência à compressão do perfil que está selecionado aqui, no caso é esse W150 por 13. Lembrando que não é só isso aqui, não, esse valor de resistência não depende só do perfil. Tá? Observem que isso aqui está relacionado ao X, que está relacionado ao lambda 0, que está relacionado à força de flambagem, que está relacionado ao comprimento da barra, a forma como ela está engastada. Tá? Então, apesar de ser uma equação bem simples, ela está relacionada a todos os cálculos que foram feitos anteriormente, né, que consideram diversos parâmetros que não só a seção transversal da barra. Bom, então, tenho a resistência, tenho a solicitação, eu vou fazer a verificação. Tá? Aqui eu vou fazer de forma semelhante como eu fiz lá na planilha para dimensionamento atração. Tá? Eu vou calcular aqui a relação entre a solicitação e a resistência.
igual a solicitação dividido pela resistência. E considerando que a solicitação tem que ser menor ou igual à resistência, né? Eu verifico aqui que esse perfil não passa. Eu vou colocar aqui um aviso para isso, né? Igual se isso aqui for menor ou igual a 1, vou retornar a mensagem OK. Caso contrário, ponto vírgula, né? A mensagem vai ser não passa. Tá? Então tá aqui a mensagem de aviso. Para colocar algo mais chamativo, né? Eu vou colocar aqui vou mesclar aqui e vou alterar a cor conforme a mensagem, né? Conforme a mensagem aqui do resultado. Para isso eu venho aqui formatar, formatação condicional, o texto, o tipo a regra de formatação vai ser quando determinado texto aparecer. Então aqui o texto é exatamente, quando o texto for exatamente OK, o preenchimento vai ser verde. Não, altera porque não está OK, vou adicionar outra regra. O texto é exatamente, não passa. Quando não passa, o preenchimento vai ser vermelho. Concluído. Então, eu vou colocar aqui uma força bem menor, uma força 100 kN, por exemplo, é menor do que a solicitação, S sobre R deu menor que 1, então OK. Então, assim fica mais fácil de fazer a verificação se a gente tiver esse indicativo de cor. Tá, então, eu fiz aqui para o perfil laminado e o procedimento vai ser o mesmo para os demais perfis. Observe que aqui não houve nenhum cálculo, esse cálculo que eu acabei de fazer, não dependeu em nada do tipo de perfil. Tá? Os parâmetros anteriores dependeram dos cálculos, as fórmulas dependeram, algumas fórmulas dependeram do tipo de perfil, mas essa finalização, digamos assim, para calcular a resistência de compressão não depende, então o procedimento vai ser o mesmo. Tá? Então, aqui, olha, acrescentando os mesmos campos para os outros tipos de perfis e procedendo da mesma maneira, eu tenho aqui a verificação para resistência à compressão do perfil 1 e da cantoneira dupla com abas iguais, né, ligadas por chapa de travejamento. Então, está concluído aqui a planilha para dimensionamento da compressão desses três tipos de perfis metálicos.